assunto é de adoração e louvor. E eu sempre pensei nesse tema, livre para adorar. Agora, que tipo de adoração que agrada ao Senhor? A gente está passando um momento na história do Brasil, como eu falei, marcante, muito sério, importante, talvez confuso. Eu falo, e tem muitos momentos que é confuso. A gente vê os protestos, as passeatas, em cada um que está protestando por alguma coisa. Mas há uma coisa comum, a coisa comum para todos. É a corrupção, a violência, isso tudo aí tem deixado o povo sem rumo, desespero, de não saber o que fazer. Talvez foi esse a grande gota d'água. A gente vê aquela questão de 20 centavos, não foi 20 centavos, a gente sabe que não veio, mas saturou. E o que é que isso tem a ver com adoração? Adoração para Deus é justiça e lucro. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Amós, capítulo 5. A gente vai ler apenas do versículo 21 ao 27. Todo esse livro basicamente está falando de justiça social, onde o profeta se levanta contra Israel, chamando a atenção de Israel porque havia muita corrupção. Havia muitos profetas profetizando a favor daquele que paga mais. Havia aqui um povo despreocupado com a vida com Deus. Então Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta. E a nossa oração é que no Brasil se levante mais profetas, homens e mulheres que possam proclamar o reino do Senhor, a vida com o Senhor. E dentro disso tudo, a gente vai ver a adoração. O que é adorar? O que é que a adoração tem a ver com isso? Vamos ler então. Amós, capítulo 5, do versículo 21 ao 27. O profeta diz assim, o Senhor diz assim: o Senhor diz ao seu povo: eu odeio e detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem a oferta de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifício e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Agora vocês vão sair carregando as imagens do Deus Sicute e da estrela Quimim que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu levar como prisioneiro para lá de Damasco? Eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Irmãos, a gente vê aqui a indignação de Deus, né? Cantoria, povo de Israel fazendo os louvores, trazendo sacrifício, fazendo bonito lá para ele. Se vocês lerem o texto, vocês vão entender todo o contexto de Amós. Israel estava passando um momento de fartura, eles tinham ganhado guerra, estava tendo prosperidade na terra. E em vez deles buscarem satisfazer a vontade de Deus e viver os planos do Senhor, não, começaram a se corromper, começaram a explorar os pobres, explorar os necessitados, e vinham com louvores bonitos cantar dentro do templo. E o profeta se levanta: não é isso que eu quero justiça, eu quero que vocês lutem por igualdade, eu quero que vocês lutem para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, vamos dizer assim. É isso que o profeta está falando. E esse é o tipo de adoração que Deus se agrada, adoração legítima de pessoas que lutam pelo povo. Quando eu vi essas passeatas, eu fiquei pensando nisso. Cadê o povo de Deus que devia se levantar para clamar por justiça? Cadê o povo de Deus que devia clamar, fazer uma marcha contra a corrupção?
Isso doeu um pouco para mim, porque a gente ficou indo só como o pessoal fala, só foi atrás do movimento. Mas como a Bíblia fala, às vezes o Senhor levanta a mula, as pedras podem falar, e isso aí a gente vê que o povo brasileiro está se levantando, e o povo de Deus ficou olhando, batendo palma. Graças a Deus alguns se juntaram ao movimento, mas nem sabiam porque alguns estavam protestando, e isso é lamentável. Que tipo de adoração agrada ao Senhor? Eu fico olhando esse texto e fico pensando que eu queria apontar alguns tipos de adoração que realmente vai ao encontro do Senhor, adoração que realmente move no coração de Deus, que agrada ao Senhor, porque adorar é agradar a Deus, amém? A gente pensa que a adoração está sempre voltada à música, a cantar, está no culto, dar uma boa oferta, isso é uma adoração, não é só isso, tem muito mais do que isso. A primeira coisa que eu fico pensando nesse texto é que está lá em João 14, 21, aquele que tem meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama e será amado pelo meu Pai. Primeira coisa que adora, que o Senhor se agrada de pessoas que têm no coração a vida comprometida com Ele. Quer adorar o Senhor? Olha bem aqui. Adore. Tenha um compromisso com Deus. Se comprometa com o Pai. Conheça mais a Ele. Essa é a verdadeira adoração. É isso que o Senhor se agrada. De pessoas que se comprometem com Ele, que aprendem dele e tentam andar mais perto dele. Essa é a adoração legítima. E a adoração desse tipo de pessoa vai ao encontro do Senhor. Não adianta só cantar, né? É bonito cantar. Não adianta só bater palma. Tem que ter vida. E para ter vida tem que conhecer. E para conhecer a gente tem que malhar um pouquinho. Tem que ir ao encontro do Pai. Tem que buscar a presença do Senhor. Outro ponto que eu fico olhando aqui, Amós, chamando a atenção de Israel, que me levou a pensar nisso, que tipo de adoração agrada ao Senhor, é a adoração de pessoas dispostas a enfrentar a mudança. Às vezes a gente se acomoda, irmão, de uma maneira que a gente não muda e a gente não fica difícil para sair se movimentar. Mudanças está dentro do plano de Deus. Você precisa às vezes sofrer uma metamorfose para poder acordar. E às vezes a gente não muda de maneira tranquila. Alguma coisa vai vir e bater na gente para se mover, para mover. O que aconteceu no Brasil foi assim. Podia haver outra mudança de outro jeito. Não, mas teve que haver um impacto na nação. Espero que isso vá à frente, né? E na nossa vida é da mesma maneira. Adorar o Senhor é estar disposto a enfrentar a mudança. Às vezes Deus, Ele quer fazer algo na tua vida, mas você não quer. Você quer ficar do jeito que está. Você quer viver do jeito que está vivendo. Tem hora que tem que mudar. Tem que abrir mão. Tem que partir para outra. Tem que encarar desafios. Isso é uma adoração verdadeira. Que tipo de desafio que eu estou falando? Mudança de vida. O lugar que eu ia, não vou mais. Aquilo que eu fazia, não vou fazer mais. O que é pecado? Não agrada o Senhor, isso todo mundo sabe. Mas tem muita gente que persiste em continuar nele. Quer ver um? Perdão. Se tu não me perdoa, irmão, tu está pecando, tu está se afastando de Deus. Lute para perdoar. Lute. Não é fácil perdoar aquele que comete injustiça contra ti. Não é simples. Muita gente bate no teu ombro, perdoa, irmão, tu é um filho de Deus. Não é simples. Mas tem hora que é necessário tu abrir mão do teu direito. Olha bem o que eu estou falando. Pelo direito maior que é o Senhor. E você vai ver que a paz do Senhor que excede todo entendimento vai invadir a tua vida. Então a gente primeiro tem que encarar esse desafio da mudança, do perdão, sei lá, de hábitos que você tem, que tem que mudar. Tem muitos hábitos na nossa vida que a gente precisa parar. Muitos vícios que a gente tem que a gente precisa abrir mão. Muitas conversas que a gente faz que a gente não precisava fazer. Muitos comentários que a gente levanta que a gente não precisa levantar. Eu estava rindo ainda com a Vivi aqui ainda há pouco sobre Facebook, sobre Google+, sei lá, Orkut, né? Vocês viram que toda minha protesta foi no Orkut para não dar problema. Botei um monte de postagem, tudo no Orkut, lá eu bombei, movimentei tudo via Orkut. A gente parou a ponte de Mami. Mas irmão, pensa quando vou colocar alguma coisa ali. Essa semana eu fiquei vendo cada um colocar cada coisa. Eu estava vendo. Quem que acompanhou viu? Olha, tem uns comentaristas que deu uma trabalho. Esse devia estar no Congresso. Olha o que esse cara está falando. Às vezes o sábio, ele é sábio de ficar quieto, tá? Não estou dizendo que ele não deva ter opinião, tem.
Mas tem pessoas que estão numa liderança, um pastor, ou um líder de grupo, ou você que lida com dependente do teu emprego, toma cuidado, um professor não pode estar saindo contando qualquer bobagem. Pensa bem. Pensa bem. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala. Porque a gente tem que honrar o nome do Senhor. O nome do Senhor está gravado no nosso coração, na nossa vida. E o que agrada ao Senhor é pessoas que estão dispostas a mudar. Agora eu não vou ser mais assim. Eu vou honrar o nome do Senhor, eu vou ser diferente. Isso agrada ao Senhor. É o que Israel tinha que ser. Eles tinham que mudar, eles não precisavam, eles não deviam viver em pecado, eles não precisavam voltar a adorar ídolos, eles não necessitavam disso. Precisava haver uma mudança. Que tipo de adoração agrada ao Senhor? A primeira é a mudança de vida, a segunda é uma nova posição. E a terceira aqui, que agrada ao Senhor, o tipo de adoração que agrada ao Senhor é aquela pessoa que ama a humanidade. A gente começa a ficar insensível com o sofrimento humano, já viu? Irmãos, enquanto você olha algumas situações na mídia e aquilo não te toca mais, por exemplo, aquela situação que está acontecendo agora, uma guerra civil, aonde? Está tendo agora uma guerra civil há pouco tempo aí num país. Onde? Turquia. Aquilo ali o povo de Deus tinha que orar. Está tendo um manifesto lá, só que a gente foi abafado pelo nosso aqui, a nossa guerra civil. Tentaram parar a ponte ali. A gente sabe que encabeçou esse manifesto foi o Fábio. Via Orkut também. Então, irmãos, entenda que a gente tem que pensar muito antes de falar. E como eu estava falando aqui, voltando aqui o que eu estava colocando, entender que o Senhor ama a humanidade. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Nós precisamos resgatar esse amor, não só pelo perdido, esse discurso bonito do Evangelho, mas por toda a humanidade, por toda aquela pessoa que sofre. A gente precisa resgatar isso. Nós precisamos pensar dessa maneira, amar a todos que estão precisando de ajuda. E às vezes a gente fica se voltando só para o nosso mundinho, para o nosso problema. Isso não transforma nada, isso não agrada a Deus. Deus quer te levantar para ser um agente de transformação nesse mundo. Agora a gente precisa estar disposto a enfrentar essa mudança, encarar esse desafio, pegar essa batata quente na mão. Não é fácil, mas é isso a igreja do Senhor Jesus, é isso que o profeta queria. Poxa, ame a humanidade. E os profetas aqui estavam atirando para tudo quanto é lado. E esse cara que se levantou aqui, Amós, ele tinha uma lavoura lá, sei lá, ele cuidava de boi, da boiadeiro. Ele era o rei do gado, sei lá, ele tinha um trabalho. Mas Deus teve que levantar um homem comum, porque os homens de Deus estavam quietos, se lamentando, brincando de igreja, como a gente diz, brincando nos seus templos, fazendo os seus rituais. Não é isso que Deus quer. Ele quer justiça. E eu acho que agora é a hora da igreja batista, ou a igreja, qualquer igreja, a igreja do Brasil, se levantar para fazer a diferença. Primeiro, orando, buscando a presença do Senhor, orando para que realmente Deus possa operar e haja um grande milagre na nossa nação. Não digo que é contra o governo, mas contra as pessoas. As pessoas estão pecando. A perversidade está se tornando muito comum. A iniquidade está igual ao tempo de... Como é que é o nome dele lá, o que fez o barco? Noé. Isso, todos eles. Noé, Jonas. Cara, tá uma coisa louca. O pessoal brinca com coisa séria, o pessoal peca e não leva em consideração isso. Pecado desagrada ao Senhor. E as pessoas não se preocupam mais com as outras pessoas. Ontem eu vi um filme que me levou a refletir, não sei o nome do filme, que ele era de um cara que era filmado, não vou lembrar agora o nome do filme, que é o seguinte, eles filmavam tipo uns gladiadores, ficavam brigando, e um matava o outro, e isso era filmado ao vivo, pela internet, e era transmitido, e morria ali, e o pessoal vibrava com aquilo. Vibrava com a morte de outro ser humano. E sabiam que era em tempo real e era real, não era filme. As pessoas estão começando a não se importar com as outras. Não tenho nada contra vale tudo, mas quando a gente vê o sangue e as outras pessoas sofrer só por sofrer, não a competição em si, mas o sofrimento alheio, isso também a gente tem que incomodar a gente, amém? Tem que incomodar a gente. Ver brigas, como aconteceu agora aí, nessas passeatas, pessoas, aquele guri que morreu,
atropelado pelo doido lá que perdeu a cabeça e passou por cima de tudo. Aquilo ali não pode deixar a gente bem feito, porque a mãe está lá. Nossa vontade humana é dizer isso. Mas nós, como filhos de Deus, a gente tem que doer no nosso coração. Morreu o ser humano, será que ele era salvo? Será que ele tinha Cristo em sua vida? Isso não passa mais na nossa mente. As pessoas morrem e a gente não se importa. Agora, se for da família, beleza, né? Aí dá uma dor. Se for aqui da casa, se for um amigo, isso incomoda. Irmãos, a gente tem que ter o mesmo incomodo. A incomodação tem que ser com toda a humanidade. Isso é uma atitude de um cristão. A gente tem que ter um comportamento diferente. Isso vai fazer diferença. E por último aqui, irmãos, pessoas que lutam por justiça, direito de todos. É isso que agrada ao Senhor. Vou ler aqui o versículo 25. Só para a gente encerrar aqui. Olha só, não vou começar ali do 23. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Aí ele fala aqui no 24. Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não pare de correr. Irmãos, que a igreja, e nós como igreja, como o irmão falou, a gente possa entender política de maneira correta. Que a gente possa entender, quando for votar com consciência. Se aquele candidato, aquela pessoa está lutando pela nação, lutando pelo povo, ou lutando só por um grupo, a gente tem que começar a nascer no nosso coração uma consciência divina acima de tudo. E a oração nesse momento tem que ser muito mais séria. A gente não pode brincar com isso. Eu sou contrário a ter um partido evangélico. Eu acho que tem que ter um partido pelo povo. Os evangélicos têm que lutar pelo povo, não lutar por ele. Parece que assim, esse é meu grupo, aquele é o grupo tal, aquele é o outro grupo. Não, a gente tem que lutar por um grupo único, o Brasil. E está na hora da gente lutar como o povo de Deus, amém? Lutar com justiça. Quando for para esse passeado, irmão, isso aí é outra mensagem, a gente tem que saber por que vai. Tem gente que não sabe por que está lá. Bater foto para botar no Orkut. Não, Orkut, eu vou ficar no Orkut. Quero levantar ele de novo. Não vou fazer propaganda no Facebook. Mas estava lá todo mundo batendo foto em cima da ponte. A ponte ali virou um cartão, meu Deus. Olha só, o que eu achei assim, tudo bem que era uma passeata pacífica, mas meu Deus, virou propaganda. Tanto que tem uma propaganda no carro aí que você me deixou muito suspeito, do Fiat. Vamos comer a música, vamos para a rua que a fé. Cara, parece que o cara profetizou aquilo. Ou ele deu a ideia. Eu não sei de onde veio, mas veio muito antes da propaganda. E parece que funcionou. Eu não consigo comprar um Fiat Uno. Mas que foi o cara que fez esse marketing deve estar ali. O cara, eu acertei, eu fiz a propaganda, sabia que ia acontecer. O cara que fez isso se deu bem. Se foi profeta do Senhor, não sei. De repente tem um crente desviado, eu vou falar para a nação, não sei como, vou fazer a propaganda. Mas, irmão, que a gente leve muito mais a sério a justiça social, que a gente comece a pensar que ser cristão não é vir para a igreja. Ser cristão é se importar com o outro, é se importar com o próximo, é parar de ter uma brincadeira evangélica de culto, começar a gente ter uma consciência de quem somos aqui nesse país, quem somos aqui nesse mundo. Somos luz desse mundo e sal dessa terra. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nos ensina a ser uma nação que teme o Senhor, que vive a Tua vontade, Pai. Nos ajuda a compreender cada dia mais Teus planos para a nossa nação, para o nosso povo, Pai. E acima de tudo nos ensina, Pai, a viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Oh Deus, abençoa a vida de cada um que veio essa noite aqui, Pai, derramando o Teu poder, fazendo com que viva, Pai, a Tua glória e a Tua majestade, Senhor. E em nome de Jesus, que toda a força do mal, tudo aquilo que possa querer fazer com que meu irmão desanime e não lute pelas coisas do reino, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Obrigado pelo profeta Amós, Senhor, que o Senhor levante mais profetas aqui, Pai, que possam estar lutando e anunciando o Teu reino e a Tua vontade, Pai. Oh Deus, eu sei que nesse tempo era muito difícil, Senhor. Os homens aqui sofriam para pregar o Evangelho, hoje é tão fácil, Senhor. Então nos dá ousadia, Pai, nos dá discernimento, Pai, para que a gente possa ser luz e sal nessa terra. É isso que eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.